Você já sentiu que suas pernas estão um pouco mais pesadas ultimamente? Ou percebeu que levantar daquela poltrona querida ou carregar as sacolinhas da feira parece exigir um esforço muito maior do que exigia há alguns anos? Muitas vezes, a gente acredita que esse cansaço e essa falta de firmeza são apenas coisas da idade, um destino natural que todos nós precisamos aceitar com o passar do tempo. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, com todo o meu carinho e respeito pela sua história, que essa fraqueza não é um caminho sem volta. Existe uma forma de devolver a força para o seu corpo e a segurança para o seu caminhar. E o segredo pode estar em escolhas simples que você faz aí mesmo na sua cozinha. Eu sou a doutora Mariana Veloso e dediquei mais de 2 décadas da minha vida a cuidar da saúde, da longevidade e do bem-estar de pessoas que, como você, valorizam a sua independência e querem aproveitar cada momento da vida com energia. Antes da gente mergulhar nesse assunto tão importante para a sua autonomia, eu queria te fazer um pedido especial. Me conta aqui nos comentários de que cidade e estado você está assistindo este vídeo. Eu adoro saber até onde minha voz está chegando para abraçar cada um de vocês. E se você estiver me vendo de outro país, eu vou ficar ainda mais encantada em conhecer um pouquinho da sua rotina. Neste vídeo, eu vou te mostrar como alguns alimentos muito conhecidos por nós, brasileiros, especialmente alguns tipos específicos de queijos, podem ser os seus maiores aliados para recuperar os seus músculos e proteger os seus ossos de forma simples e muito gostosa. Vou te explicar por que o nosso corpo precisa de um combustível diferente depois dos 60 anos, e como pequenas mudanças no seu dia a dia podem evitar quedas e te dar muito mais disposição. E fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar um erro muito comum que quase todo mundo comete na hora do jantar, e que pode estar prejudicando a sua saúde muscular sem você sequer perceber. Para começar, eu quero te explicar o que está acontecendo com o nosso corpo de um jeito bem simples e transparente. Sabe quando a gente percebe que as roupas parecem estar mais largas nos braços ou que as nossas pernas ficaram um pouco mais fininhas e menos firmes? Isso muitas vezes é o sinal da sarcopenia. O nome pode parecer difícil e até assustar um pouco, mas nada mais é do que a perda progressiva da massa e da força nos nossos músculos. Imagine que o nosso corpo é como uma casa que precisa de manutenção constante nos seus pilares para continuar de pé, firme e segura. Com o passar dos anos, se a gente não cuida desses pilares, a estrutura começa a balançar. E é exatamente isso que acontece quando nossos músculos perdem a força que nos sustenta todos os dias. Muitas pessoas acreditam que ficar mais fraco depois dos 60 anos é algo inevitável, quase como um destino que todos temos que aceitar. Mas a verdade é que a ciência nos mostra algo bem diferente. A partir dos 40 anos, o nosso corpo começa a perder músculo de forma muito lenta e silenciosa. Mas quando chegamos aos 50 ou 60, essa perda pode acelerar e chegar a 2% ao ano se não fizermos nada para impedir. Pode parecer pouco quando falamos em porcentagem, mas imagine que em 10 anos você pode perder uma parte considerável da sua força física total. É por isso que, de repente, subir os degraus de um ônibus ou caminhar até a padaria do bairro começa a parecer uma tarefa muito mais cansativa do que costumava ser antigamente. O grande perigo é que a sarcopenia é uma condição muito discreta. Ela não dói como uma inflamação ou uma batida. Ela simplesmente vai tirando a nossa autonomia aos pouquinhos, sem que a gente perceba a gravidade. No começo, a gente sente que o equilíbrio já não é o mesmo, ou que as mãos não têm tanta firmeza para abrir um pote de conserva ou uma garrafa de água mineral. Se não dermos a devida atenção a esses sinais do corpo, o risco de quedas aumenta consideravelmente, e nós sabemos o quanto uma queda pode ser complicada e demorada para recuperar nessa fase da vida. Por isso, tratar esse assunto com carinho, prevenção e informação correta é a melhor forma de garantir que você continue sendo o dono ou a dona dos seus próprios passos por muitos e muitos anos. Aqui no Brasil, é muito comum ouvirmos que, ao envelhecer, a pessoa deve apenas descansar e evitar qualquer tipo de esforço físico. Mas esse é um dos maiores mitos que cercam a nossa saúde na maturidade. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais o nosso organismo precisa de estímulos certos,
e de uma nutrição muito específica para não enferrujar e perder a vitalidade. Nossos músculos funcionam como uma verdadeira poupança de saúde. Quanto mais a gente investe neles através de uma alimentação rica e de movimentos adequados, mais segurança teremos para realizar as tarefas simples do dia a dia, como brincar com os netos no chão, cuidar das plantas no quintal ou simplesmente passear pela praça sentindo-se forte e disposto. Eu quero que você entenda, do fundo do meu coração, que cuidar dos seus músculos não é uma questão de estética ou de vaidade, mas sim um projeto real de liberdade e independência. Quando nossos músculos estão devidamente fortalecidos, o nosso metabolismo funciona melhor, os nossos ossos ficam mais protegidos e até o nosso humor melhora significativamente. Mas existe um detalhe técnico que pouca gente conta nos consultórios. Depois dos 60 anos, o nosso corpo entra em um estado que chamamos de resistência anabólica. É como se as nossas células ficassem um pouco mais preguiçosas para absorver os nutrientes e transformá-los em força. Mas não se preocupe, porque agora eu vou te mostrar exatamente como acordar essas células usando alimentos que você já conhece e que são deliciosos. Agora eu quero te explicar uma coisa muito importante sobre como o nosso corpo funciona depois que passamos dos 60 anos, porque existe um detalhe que muita gente não percebe. Lembra que eu falei sobre a resistência anabólica? Imagine que o nosso organismo é como um motor, que com o tempo ficou um pouco mais exigente com o combustível. Quando somos jovens, qualquer porção pequena de proteína, como um simples pedaço de carne ou um ovo, já é suficiente para manter os músculos fortes. Mas agora, o nosso corpo precisa de uma quantidade maior e de uma qualidade melhor de proteína para conseguir o mesmo resultado. É como se a fechadura das nossas células estivesse um pouco emperrada, e nós precisássemos de uma chave mais forte para conseguir abrir a porta da construção muscular. Essa chave especial tem um nome científico, mas você pode chamá-la de o interruptor da força. É um aminoácido chamado leucina. A leucina é o componente mais importante para dar o sinal de que o corpo deve começar a fabricar músculo novamente. E a boa notícia é que os queijos que temos aqui no Brasil são fontes maravilhosas desse nutriente. Eu me lembro com muito carinho de uma paciente querida, de 71 anos, que se sentia exausta logo após o almoço e achava que isso era falta de vitaminas. Quando ajustamos o café da manhã dela, incluindo ricota e ovos, alimentos ricos em leucina, ela recuperou uma energia que não sentia há anos. O segredo foi ligar o interruptor logo nas primeiras horas do dia. Para você começar a sentir essa mudança na sua rotina, a minha orientação prática é muito simples. Não deixe a proteína apenas para o almoço ou jantar. Tente espalhar essa força ao longo de todo o seu dia. Comece amanhã mesmo, trocando aquela simples torrada com manteiga por uma fatia generosa de queijo ricota ou Minas Frescal. A ricota é fantástica, porque é muito fácil de mastigar, é leve para o estômago e fornece justamente o que os seus músculos precisam para despertar. Quando você dá ao seu corpo o combustível certo logo cedo, você evita aquela fraqueza que bate no meio da tarde e protege a sua musculatura desde o primeiro minuto do seu dia. Aqui entra um ponto que merece toda a sua atenção e que pode ser o maior aliado do seu sono: o queijo cottage. Eu costumo dizer que o cottage é a verdadeira estrela no combate à fraqueza muscular. E existe uma razão biológica fascinante para isso. Ele é riquíssimo em uma proteína chamada caseína. Diferente de outras proteínas que o corpo absorve rápido, a caseína funciona como um sistema de gotejamento, lento e constante. Imagine uma mangueira de jardim que fica soltando gotinhas de água bem devagar para manter a terra sempre úmida. A caseína faz exatamente isso com os seus músculos, liberando nutrientes por até 8 horas seguidas, enquanto você descansa e dorme. Isso é fundamental porque, durante a noite, passamos muitas horas sem comer, e o corpo idoso pode acabar comendo o próprio músculo para obter energia se não tiver um estoque de segurança. Eu atendi um senhor de 73 anos que tinha muita dificuldade de equilíbrio ao acordar e sentia as pernas bobas pela manhã.
Nós introduzimos o queijo cottage cerca de 2 horas antes de ele ir para a cama, e o resultado foi emocionante. Em poucas semanas, ele relatou que as pernas pareciam mais firmes, e a segurança para levantar da cama era outra. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você já passou por essa sensação de fraqueza ao acordar, ou se conhece alguém que também vive essa situação de sentir as pernas sem firmeza. Para potencializar esse efeito do queijo cottage antes de dormir, eu tenho uma dica de ouro. Combine-o com uma fruta pequena, como um morango ou um pedaço de kiwi. Essa pequena quantidade de carboidrato saudável ajuda a liberar um pouquinho de insulina, que funciona como um ajudante, que pega os aminoácidos do queijo e os leva direto para dentro das células musculares. É um cuidado simples, gostoso de comer e que faz uma diferença enorme na sua proteção noturna. Experimente fazer isso por uma semana e observe como o seu corpo vai responder com mais disposição e firmeza logo nos primeiros passos de cada manhã. Além do cottage, temos outros aliados poderosos na nossa feira e no supermercado, como o queijo Minas Frescal e o parmesão. O queijo Minas Frescal é maravilhoso para ser consumido logo após você fazer algum esforço físico ou uma caminhada pelo bairro. Isso porque ele contém o que chamamos de proteína do soro do leite, que é absorvida bem rápido pelo organismo. É como se fosse um socorro imediato para os músculos que acabaram de trabalhar. Já o parmesão, apesar de ser mais salgadinho e exigir moderação, é uma das fontes mais concentradas de proteína e cálcio que existem. Um pouquinho de parmesão ralado por cima da sua sopa ou do seu feijão já aumenta muito o valor nutricional da sua refeição. O cálcio presente nesses queijos mais curados, como o parmesão, não serve apenas para deixar os ossos duros como rocha, mas também é essencial para que o músculo consiga se contrair e relaxar. Sem cálcio, o músculo não tem o sinal elétrico necessário para funcionar direito. Por isso, alternar esses tipos de queijo na sua rotina brasileira, a ricota no café, o Minas no lanche da tarde e o cottage à noite, cria um escudo de proteção completo para a sua autonomia. Lembre-se sempre de preferir as versões com menos sal se você tiver pressão alta, mas não deixe de incluí-los na sua mesa, pois eles são remédios naturais em forma de comida. No entanto, eu preciso ser muito sincera com você. Como se estivéssemos conversando na sala da minha casa. A proteína sozinha é como ter tijolos de excelente qualidade, mas não ter um pedreiro para construir a parede. Para que esse queijo todo se transforme em músculo de verdade e te dê força nas pernas, o seu corpo precisa de um projeto de construção, que é o exercício de resistência. Não se assuste com o nome. Não precisa ir para uma academia barulhenta se você não quiser. O exercício de resistência é qualquer movimento que desafie o seu músculo a vencer uma dificuldade, e isso pode ser feito aí mesmo, no conforto do seu lar, usando o que você já tem. Existem 3 movimentos muito simples que eu recomendo para todos os meus pacientes e que mudam vidas. O primeiro é o sentar e levantar da cadeira. Escolha uma cadeira firme, cruze os braços no peito e levante-se e sente-se 10 vezes seguidas. Isso fortalece as coxas, que são a base do seu equilíbrio. O segundo é a elevação de panturrilha. Segure no encosto de uma cadeira ou na pia da cozinha e fique na pontinha dos pés, subindo e descendo devagar. Isso ajuda o seu coração a bombear o sangue e fortalece o seu segundo coração, que são as panturrilhas. E o terceiro é a remada com elástico, ou até usando um saquinho de feijão para fortalecer os braços e as costas. A união dessa nutrição estratégica com esses pequenos movimentos diários é o que realmente reverte a sarcopenia. Quando você termina esses exercícios e consome o seu queijo Minas ou a sua ricota, o seu corpo entende que precisa usar aqueles nutrientes para consertar e aumentar as fibras musculares que foram estimuladas. É uma parceria perfeita entre o que você come e como você se move. Não precisa de horas de esforço. Apenas 15 minutos por dia, feitos com constância e carinho, já são capazes de devolver a você a alegria de caminhar com firmeza, de carregar seus netos no colo e de sentir que o seu corpo é, novamente, o seu porto seguro. Apesar de todas essas dicas maravilhosas que podem ser feitas em casa,
É fundamental que você saiba ouvir os sinais mais sérios que o seu corpo envia. Se você notar que está perdendo peso muito rápido sem estar fazendo nenhuma dieta, ou se sentir que a fraqueza nas pernas surgiu de forma repentina, impedindo tarefas básicas como ir ao banheiro sozinha, ligue o seu sinal de alerta. Quedas frequentes ou tropeços constantes em tapetes e degraus que antes eram fáceis de subir não devem ser ignorados em hipótese alguma. Esses sinais mostram que o seu organismo está pedindo um olhar mais atento e especializado para evitar complicações maiores, como fraturas que podem comprometer severamente a sua mobilidade e a sua tão preciosa qualidade de vida. Lembre-se sempre, com todo o meu carinho, que este vídeo tem um caráter estritamente informativo e educativo, feito para te dar ferramentas para se cuidar melhor no dia a dia. No entanto, ele nunca substitui o olhar de um médico ou de um nutricionista que conheça profundamente o seu histórico de saúde pessoal. Se você convive com problemas nos rins, tem pressão alta ou possui qualquer tipo de sensibilidade ao leite e seus derivados, é indispensável conversar com o profissional que te acompanha antes de aumentar o consumo de queijos ou iniciar uma nova rotina de exercícios. O acompanhamento profissional, seja no posto de saúde ou no consultório particular, é o que garante que essas mudanças sejam feitas com total segurança para o seu coração e seus órgãos. Não tenha medo ou qualquer receio de procurar ajuda e relatar ao seu médico que está se sentindo um pouco mais fraco ou com menos equilíbrio do que o habitual. O sistema de saúde no Brasil está cada vez mais preparado para identificar a sarcopenia precocemente e te ajudar a envelhecer com toda a dignidade e força que você merece. Pedir uma avaliação da sua força física ou um teste simples de caminhada pode ser o primeiro passo para uma transformação completa e positiva na sua rotina. Cuidar da saúde é um ato de coragem e, acima de tudo, um ato de amor próprio. Você merece estar no comando da sua vida, caminhando firme e com a cabeça erguida todos os dias. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, mas eu espero, do fundo do meu coração, que este seja apenas o começo de uma nova fase na sua vida, com muito mais força, equilíbrio e vitalidade. Vimos que a fraqueza muscular não é um destino que você precisa aceitar de braços cruzados, mas sim um desafio que pode ser vencido com escolhas inteligentes na hora de montar o seu prato e com movimentos simples feitos aí mesmo na sua sala. Pequenas mudanças, como incluir o queijo cottage antes de dormir ou fazer o exercício de sentar e levantar da cadeira, são investimentos valiosos que você faz agora para colher uma colheita de autonomia e alegria nos próximos anos, permitindo que você continue sendo o protagonista da sua própria história. Envelhecer com saúde não é um privilégio de poucos, mas sim o resultado de cuidados diários feitos com carinho e persistência. A promessa que eu te fiz no começo deste vídeo, de que você poderia recuperar a firmeza e a segurança no caminhar, está agora nas suas mãos, através dessas informações que compartilhamos. Lembre-se de que o seu corpo é a sua casa mais preciosa e que nunca é tarde demais para começar a cuidar dos seus pilares de sustentação. Sinta-se encorajado a dar o primeiro passo amanhã mesmo, escolhendo aquele queijo que mais te agrada e reservando 15 minutinhos para despertar os seus músculos, pois você merece viver cada dia com o máximo de energia e independência possível. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso, e valorizá-la é uma forma de honrar a vida maravilhosa que você construiu até aqui. Eu acredito verdadeiramente que, com a informação correta e um pouquinho de dedicação, você pode transformar a sua rotina e se sentir muito mais jovem e disposto do que imaginava ser possível depois dos 60 ou 70 anos. Que este conhecimento te traga a esperança e a motivação necessárias para cuidar de si mesmo com o respeito que a sua trajetória merece. O autocuidado é um ato de amor que transborda para todos ao seu redor, permitindo que você esteja presente e forte para acompanhar o crescimento dos seus netos e celebrar as conquistas da sua família. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de te fazer um convite muito especial e carregado de afeto. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama verdadeiramente, seja um amigo querido, um irmão ou aquele vizinho que você estima tanto. Às vezes, uma informação simples e acolhedora como esta
pode ser exatamente o que uma pessoa querida precisa para começar a se cuidar melhor e recuperar a confiança nos próprios passos. Espalhar saúde é uma forma linda de demonstrar cuidado e proteção por quem caminha ao nosso lado. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e pela sua confiança no meu trabalho. E espero te ver em breve para continuarmos cuidando, juntos, do seu bem-estar. Eu sou a doutora Mariana Veloso, uma personagem digital desenvolvida com inteligência artificial por meio de ferramentas como HeyGen, criada para compartilhar informações de saúde de forma clara, acolhedora e próxima. Todo o conteúdo apresentado é baseado em evidências científicas e no conhecimento de profissionais de saúde reais, mas não substitui a consulta médica profissional. Sempre é recomendável conversar com seu médico antes de modificar sua alimentação, seus hábitos ou qualquer tratamento. Um abraço muito carinhoso, cuide-se bem e até o nosso próximo encontro.